pode ajudar esse nosso ouvinte? O que acontece? A história é clássica, né? Você vê o que ele teve na infância, que a gente falou que é bimodal, né? O cérebro, quando você fica idoso, ele tem uma série de modificações e a crise voltou. Primeira coisa que ele está fazendo é estar tomando a medicação direito. Segunda coisa, está tomando mesmo o remédio direito. É muito comum essas histórias, o paciente tive 1 ano ou 2 depois. E às vezes o idoso, ele esquece o remédio. A principal causa, não estou dizendo que é esse caso, mas é a principal causa no mundo de ter crise por um paciente já tem epilepsia, é esquecer a medicação. A gente sabe que é difícil, né? Todo dia tomar e tal. Então, conferir se o pai está tomando direitinho o remédio. Se tiver, o médico vai, às vezes, fazer o nível sérico. Tá com dose suficiente, então, às vezes, vai ter que aumentar a dose. E, às vezes, quando a dose, mesmo aumentada, não está funcionando, a gente coloca outra medicação. Lembrando, eu falo com os pacientes, 90% dos pacientes conseguem controlar desse jeito. Então, é a grande maioria. O caso do pai dele vai ter que analisar pela idade, se ele está tomando remédio direito, ele tem que insistir nisso, né? Colocar o alarme, falar. Eu falo que médico é sempre desconfiado com o ser humano, né? E eu falo que o filho também ser, se o pai está tomando remédio direitinho. E a terceira coisa, se não tiver, o médico vai ter que associar outras medicações. O mais importante é o que ele está fazendo. Ir no médico. Tem crise que é difícil de controle mesmo. Isso não deve levar ele desconfiança, que o médico está fazendo alguma coisa errada, nada disso. Às vezes é difícil mesmo. Você vai aumentando a dose, você vai vendo quanto está no sangue, você vai associando outros remédios. Não existe fórmula mágica para epilepsia, é uma ordem de remédio. É justamente desse jeito. Tem mais perguntas, mais dúvidas aqui para o doutor Júlio Pereira. A gente segue aqui atendendo os nossos ouvintes. Mais uma aqui por áudio, doutor. E além disso, o circuito naquela região, e aquela região não está funcionando bem e o paciente tem a crise. Quando a gente chama idiopática, é um termo médico, né, que quer dizer que você não sabe a causa. Então fizeram eletro, fizeram a ressonância, não encontraram motivo nenhum e ele continua tendo a crise por causa disso. O que é que o médico vai fazer? Dá um remédio. O remédio faz o quê? Muda um pouquinho essa chance dele ter crise, mesmo ele tendo essa alteração, e muitas vezes até o EEG a gente consegue controlar, e o paciente passa a não ter aquele foco, e não tem crise. Mais uma aqui, mensagem de áudio para o doutor Júlio Pereira, vamos lá? Bom dia, doutor, bom dia a todos da Band. Queria fazer uma pergunta para o doutor. A epilepsia é a mesma que dá no ser humano, que dá no cachorro? Pois eu peguei um cachorro de rua uma vez e levei para casa, cuidei dele, de repente teve fogos, barulho, ele teve epilepsia. Aí depois foi 8 anos morando com a gente, constantemente ele teve epilepsia, com fogos ou com muita gente dentro de casa, era o que ocorria. Se ficasse só nós quietinho, ele não tinha, mas quando tinha pessoas dentro de casa, ou barulho, alguma coisa, ele tinha. Procede isso? Pode acontecer mesmo. O barulho, a luz pode ser um gatilho para epilepsia. Os mamíferos, assim como a gente, né, os cachorros, tudo, ele tem o cérebro dele. E o cérebro dele também funciona por circuitaria elétrica, então ele pode ter crise. Um fator, às vezes, confundidor, que aí o veterinário vai ver, é porque tem cachorros que também têm o estresse. Então tem paciente que tem crise, assim, nervosa, por causa de barulho, por causa dessa irritação, e aí o veterinário vai avaliar. Se ele achar que é crise, né, faz as mesmas coisas, até as medicações são semelhantes que dão nos seres humanos também. Então, o veterinário vai avaliar, mas isso acontece sim em animal. Rosimeira Stranguetti ligada aqui no Do Bom e do Melhor, adorando a entrevista, as explicações do doutor Júlio Pereira, Loreta Bellini do bairro de Santana, Ivaldo Lucena, quem mais aqui conosco? O Rui Soares também mandou mensagem para cá. A Luísa de Itaém quer saber o seguinte, a epilepsia é contagiosa? Não é. A gente começou falando isso do preconceito, né? Historicamente, a epilepsia foi muito mal interpretada. Então, as pessoas acreditavam que pegavam pela saliva, né? Então, assim, não pega epilepsia. Até o fator hereditário, né, que a mãe teve, que o filho com certeza vai ter. Aumenta a chance de ter. Mas o paciente com epilepsia tem que ter vida normal, não tem que ter nenhum cuidado específico com toque, com nada disso. Doutor, dá tempo da gente atender mais alguns ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes que mandaram mensagens por áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos seguir aqui.